Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um Parto Seguro Cast. E hoje, eu e a doutora Catarine, Olá. nós temos uma convidada especial, a doutora Sâmia Jamile. Olá, gente. Boa noite. A doutora Sâmia, ela é médica psiquiatra, professora de psiquiatria do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão, preceptora da residência médica de psiquiatria do Hospital Nina Rodrigues e mestre em saúde coletiva pela UFMA. Seja bem-vinda, doutora Sâmia. Muito obrigada, doutora Aurinete, doutora Catarina. Hoje, nós vamos falar sobre os transtornos psiquiátricos na gestação e no puerpério, que é um tema bem prevalente e que, assim, é pouco divulgado, né? Muito pouco divulgado, muito pouco falado, Isso, tabu. Um tabu, na verdade. E a gente que faz consultório, é importante que nós comecemos a propagar essas informações desses principais transtornos. Até mesmo porque existem alguns sintomas que são tão inerentes à gestação e que, às vezes, essas mulheres elas não têm noção que elas possam estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade, uma depressão na gestação, né? Que são situações que podem lá desencadear alguma complicação no pós-parto e que nós, que somos médicos, temos que ter a consciência desse acompanhamento multidisciplinar. Isso, Auri. Então, a gestação, ela implica em mudanças fisiológicas e hormonais muito intensas, né? Então, os hormônios das mulheres, eles alcançam picos, né? Desde o início da gestação, ao longo de todos os 9 meses. Então, o que acontece? Os hormônios, eles comandam os nossos humores, né? Então, a mulher, ela vira um vulcão, ela vira uma montanha-russa de humores alterados durante a gestação. Mas isso é fisiológico, né? Então, espera-se que a mulher fique o quê? Mais sensível, mais chorosa, que ela fique mais lábil, ou seja, que ela mude de humor mais rápido, que ela fique mais irritadiça, mais impaciente. Tudo isso, gente, é esperado, é fisiológico. É por conta das mudanças hormonais que acontecem, né? Desses picos hormonais que acontecem na gestação. Até aí, tudo bem. O que tem que preocupar, né, as obstetras que acompanham, os colegas que acompanham, né, chamar a atenção. Quando essas mudanças hormonais, elas começam a acontecer de maneira a deixar a mulher disfuncional, paralisada, né? A mulher não consegue mais viver bem, a mulher não consegue mais conviver com a família, com o parceiro, não consegue mais trabalhar. Se tem filhos, né, já tem filhos, não consegue mais cuidar bem dos outros filhos. Ou seja, quando essas mudanças hormonais, elas são realmente muito intensas, mais do que seria esperado fisiologicamente na gestação. Então, isso precisa acender um alerta, principalmente se as mulheres já tinham um transtorno psiquiátrico prévio. Que é o maior fator de risco, né, para ela ter novamente, durante a gestação, seria esse histórico, depressão, essa ansiedade antes. Além do que, a gente sabe assim, que acho que metade ou 40% das gestações, elas não são planejadas. E aí, muitas pacientes, elas vão lá e são pegas de surpresa, elas não estão no contexto familiar, muitas vezes, tóxico, disfuncional, né, com violência, às vezes acontece, né? Um ambiente que ela não tem um apoio, às vezes financeiro, né, cultural. E isso afeta muito mais e vai potencializar esses sintomas, né? Esses transtornos. E esses transtornos, nós precisamos conversar, abordar isso durante a consulta pré-natal. Tanto é que nós sabemos, como a doutora Aurinete falou, que nós temos esse pré-natal, o obstetra ele não faz só. Ele precisa da equipe junto ali. Então, sempre a gente orienta o básico, que é o pré-natal com obstetra, o pré-natal odontológico, mas o pré-natal com o psicólogo, também que a gente pede para ir, que é interessantíssimo ir. Claro, e se ela já tem, né, esses transtornos, que ela faça esse acompanhamento com o psiquiatra dela também. Porque em conjunto a gente consegue deixar essa paciente super tranquila, né, diminuindo esses anseios, esses medos dela. E quando esses transtornos eles são negligenciados, aumenta o risco de depressão pós-parto, de diabetes gestacional, de síndrome hipertensiva, de abortamentos também, que muitas vezes elas se sentem desamparadas e acabam fazendo também um abortamento provocado, que isso é muito comum da gente ver, não é? Com essas pacientes, doutora Sâmia, com depressão, qual é a melhor abordagem? Que a gente pode estar ali acolhendo, falando para elas?
Primeiro, assim, deixar claro para a mulher que está grávida que é normal que ela tenha essas mudanças de humor, né? Mas que não é legal, que não é saudável que essas mudanças sejam tão intensas e tão disfuncionais. Porque aí, peraí, a gente tem que entender que tem alguma coisa errada que tá acontecendo. E que ela precisa falar sobre isso. Ela não precisa ter vergonha. Né? Ela não precisa ter vergonha de dizer que ela está triste, que ela pensa em morrer, que ela pensa em tirar a própria vida, que ela pensa coisas horríveis. Porque o que acontece? A nossa sociedade, ela preconiza a maternidade luz, né? A maternidade romântica, perfeita, onde nós mulheres estaríamos felizes, plenas e grávidas, e que tudo transcorreria muito bem, porque a gente estaria esperando um filho que é muito desejado, muito amado. Só que isso é uma fantasia que quase nunca acontece. A realidade é muito diferente. A gente tem nossos problemas, a gente tem nossas questões, aí tem problema com parceiro, tem problema no trabalho, problema financeiro, como você falou, está sofrendo abuso doméstico, ou enfim, né? Então, a maternidade, ela quase nunca é esse sonho cor-de-rosa que é pregado e tudo. Então, quando a mulher se vê naquele estado e diz, poxa, isso aqui não é nada do que eu imaginei que eu fosse sentir quando eu estava grávida, nada que eu idealizei, ela tem uma frustração muito grande. Muito grande. E aí, junto com essas alterações hormonais, ela pode ter esses pensamentos muito negativos e muito ruins, né? Inclusive, chegar até tentar tirar a própria vida. Então, e quem é que está ali? São os obstetras, não somos nós psiquiatras. Quem está ali mensalmente, depois quinzenalmente, semanalmente, são os obstetras. Então, é preciso, né, fazer parte. Eu sei, hoje em dia, nossa, os colegas da obstetrícia, praticamente todos têm isso como hábito, perguntar sobre o estado emocional das suas pacientes. Né? Hoje vocês fazem isso de forma muito, muito bela, muito rica. E como é que tá as emoções? Como é que tá teu humor? O que tu tá pensando? O que tu tá sentindo? Para que a gente consiga identificar logo. Porque quais são os riscos? Como você falou. Depressão pós-parto. E tem um risco maior ainda, que é o da psicose puerperal. Que é quando a mulher ela tem um surto psicótico logo depois que o bebê nasce. E nesse surto psicótico, infelizmente, ela pode cometer um ato muito trágico, né? E tudo isso poderia ter sido evitado. Muitas vezes poderia ter sido evitado se durante a gravidez ou logo depois do parto se tivesse identificado aqueles riscos, né? Então, é muito importante, porque você pode prevenir até uma tragédia acontecer. Na nossa consulta, assim, quando essas mulheres chegam, uma das perguntas iniciais é: essa gravidez foi planejada? E, às vezes, ela já chega pra gente naquele desespero de uma gravidez que ela não esperava. E aí, a gente sempre pergunta, como é que você tá? E a gente quer explicar para elas que ela não tem que ter vergonha de expressar os sentimentos dela. Inclusive dizer que ela não deseja aquela gravidez. Isso. Porque a cultura diz, você tem que amar sua gravidez, seu filho, você tem que... Mas ela não ama, e ela quer falar, mas ela não tem vergonha de falar. Ela tem vergonha de falar. E a gente precisa acolher ela naquele momento e dar as orientações. Então, essa investigação inicial, ela é primordial para que a gente acolha aquela mulher naquele momento e faça essa equipe multidisciplinar, não é? Para a gente garantir a saúde mental dela ao longo da gestação. E mesmo assim, a gente precisa enfatizar que existem, assim, toda consulta que aquela mulher vai, aqueles sintomas, eles são diferentes. Essa investigação, ela não tem que ser só lá no início. Essas alterações psíquicas, elas podem surgir ao longo da gestação. E, às vezes, vão surgindo sintomas que você fica, mas é da gravidez. Eu lembro que, às vezes, ela chega, assim, no consultório e digo, doutora, eu não estou dormindo. Não está dormindo por quê? É minha barriga que não deixa, eu quero deitar de um lado, tá certo, ok, é da gravidez. Mas isso tem que ser investigado. Às vezes ela não está dormindo, é porque ela teve alguma alteração na questão do sono. Doutora, eu tô ansiosa, né? Eu tô tendo palpitação, eu tô com medo e tal. Isso precisa ser investigado. Às vezes vem alterações de distúrbios alimentares, aquela mulher que chegou, que perdeu muito peso de uma consulta para outra. O que tá acontecendo? Ou ganhou demais. Quer dizer, fez ali uma compulsão alimentar. A gente precisa investigar. Não é só aquele olhar da gravidez em si. São situações que a gente tem que estar pontuando em cada consulta, porque isso pode não acontecer lá no início da gestação, mas pode acontecer em qualquer trimestre e a gente tem que estar atento. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a maioria dos casos de depressão na gestação, eles são subdiagnosticados. E essas mulheres complicam quando?
no puerpério, no pós-parto, entendeu? Então, na maioria das vezes, isso é negligenciado no pré-natal. E a gente tem que ter essa parcela de responsabilidade, porque é nossa responsabilidade acompanhar essa mulher, identificar ali e direcionar para o especialista. Claro. Porque a gente sabe que no momento que ela inicia um tratamento ali, 1 a 2 semanas, muda o prognóstico até da gravidez, inclusive. Na gravidez, no pós-parto e tudo que está envolvido. Porque a gestação, ela é algo que, eu até brinco assim, na gestação é algo que a gente programa, mas nada ali está ao nosso alcance. Exatamente. Entendeu? Nada está ao nosso controle. Você programa um parto, tem os fatores de risco que são envolvidos na questão da nossa saúde. É claro, se eu já sei que eu tenho um transtorno psiquiátrico, eu sei que eu tenho maior chance de desenvolver, mas eu preciso de um acompanhamento. Mas não é só isso. Às vezes foi um parto que eu programei ali, um parto normal que não aconteceu da forma que eu queria, ou uma cesariana que não aconteceu da forma que eu queria. Não amamentou como eu achei que fosse como eu gostaria. Como eu achei que eu fosse amamentar. Entendeu? Não tive um suporte, quer dizer, às vezes você tem uma programação de algo que fugiu daquilo que você acreditava que fosse uma verdade absoluta. E ali, aquele envolvimento da equipe é o que é essencial. Então, assim, nosso papel, não é, Catarina, como obstetra... Nossos, por exemplo, que querem muito parto normal, né? Acontece. Idealiza, como tu falaste, né? O parto, tudo. Só que, assim, a gente sempre orienta e conversa, assim, que pode ser uma cesárea. Pode vir a ter uma intercorrência e virar uma cesárea. Para ela não se frustrar. Claro. Porque tem paciente que, infelizmente, se frustra ao ponto, assim mesmo, de entrar numa depressão. Porque acha que é menos mãe porque não conseguiu ter o parto normal tanto que ela imaginava que fosse. E não é assim. E a gente conversa bem antes disso, falando que isso pode acontecer. E o importante é ela e o bebê estar bem. Que ela conseguiu, independente da via de parto. Isso. E isso é algo que precisa ser conversado, da questão da amamentação também. Nossa, demais. Porque a amamentação é um momento muito delicado. Nunca passei, mas vou passar em breve. Já estou preparando a minha mente. Porque eu lembro de uma colega que ela não conseguiu amamentar no início. Aí ela morava no interior, todo dia era uma visita da tia, da mãe, da avó. Aí toda hora alguém dava uma opinião. Ah, no meu tempo era isso. Ah, no meu tempo era aquilo. Ah, como é que tu não consegue amamentar? Como é que tu não consegue dar peito para essa criança? E isso foi gerando uma frustração tão grande que ela teve uma depressão. Claro. Chegou ao ponto dela falar, não vê mais ninguém aqui. Melhor coisa que ela fez na vida dela. E aí, depois, ela conseguiu amamentar. Com todo mundo, parou de estressar a vida dela. Né? E a gente vê demais isso. Exatamente. São situações que desencadeiam, né? Isso. Ali na gestação a gente tem que estar atento. E também, Auri, uma coisa assim, claro que gestações não planejadas, mulheres que vivem em ambientes tóxicos ou ambientes socioeconômicos desfavoráveis ou que já têm transtornos psiquiátricos prévios, claro, são fatores de risco. Sim. Mas, gente, deixar muito claro para as mulheres o seguinte, mesmo você, mulher que planejou demais sua gestação, tem um parceiro super bacana, uma rede de apoio ótima, acesso ao melhor sistema de saúde, tem uma condição boa social e econômica, mesmo você pode ter depressão gestacional e pós-parto. E não tenha vergonha disso, isso não é vergonha. Não é porque você planejou, porque teu marido é bacana, porque você tem um emprego bom, porque tua família está ali, que você está isenta de ter um adoecimento mental na gravidez. E tem que falar sobre isso. Isso é verdade, assim, a gente precisa identificar esses fatores, identificar aquela depressão na gestação e acolher essa mulher, porque a gente sabe que ali no puerpério, aquela que não desenvolveu ali na gestação, a gente também tem que estar atenta no puerpério, sim, né? E a gente tem que estar atenta aos casos do baby blues e os casos que vão evoluir para depressão pós-parto. Então, fala um pouquinho disso pra gente, Sâmia, assim, daquela paciente do que é que a gente espera naquele período do puerpério, que é comum, e quando que a gente tem que chamar a nossa atenção para realmente identificar se aquela mulher está desenvolvendo uma depressão pós-parto. Pois é, Auri. Então, o baby blues, né, o famoso baby blues, como a gente estava conversando no início, essas oscilações hormonais que acompanham a mulher durante toda a gravidez, no pós-parto elas têm uma outra queda, outro pico, né? Um pico e uma queda. Além disso, existem os fatores ambientais do pós-parto imediato, privação de sono, dificuldade de amamentação, rede de apoio e uma série de coisas.
Então, o baby blues é super comum, na verdade, né? Comum, é frequente. Eu diria que o baby blues, inclusive, é até fisiológico. Eu tive. Pois é, eu também tive. Então, assim, eu diria que o baby blues é fisiológico. Tá, o que é o baby blues? É aquela tristeza, é aquela melancolia, uma certa irritabilidade, a mulher tem uma certa dificuldade de apego afetivo ali com o bebê, mas que vão passando as semanas, começa a melhorar. Isso é que é a diferença. Não é tão intenso a ponto assim, não tem nenhum sinal vermelho. Por exemplo, a mulher ela não tem ideação de suicídio, ela não tem lentificação psicomotora, ela não tem sinais de alerta, né? E você nota, as famílias notam, na verdade, que com o passar das semanas, aquela mulher vai melhorando, né? O bebê começa a dormir melhor, o peito pega, aquilo melhora. Quando que não é mais baby blues, a gente passa a considerar uma depressão clinicamente ativa. Quando não passa. Quando semana após semana aquela mulher está melancólica, está deprimida, uma indiferença afetiva em relação ao bebê, aquela mulher não consegue ter o apego com o bebê dela, e ela começa a ter alteração de sono, ela tem problemas muitas vezes de alimentação e de amamentação, e isso vai piorando em gravidade. Então, as semanas vão passando, ao invés de melhorar, piora. E aí, sim, aquilo ali já é uma depressão clinicamente importante que precisa ser tratada, precisa sofrer intervenção. Por quê? Porque se aquilo não é tratado, qual que é a principal consequência na relação da mãe e bebê? Aquela mãe ela vai ter dificuldade no vínculo afetivo com o bebê dela nos 6 primeiros meses de vida do bebê. E isso vai reverberar em toda a construção afetiva desse vínculo e desse bebê e dessa mãe. Então, é muito, muito sério e é muito importante. A maioria delas deixam de amamentar, né? Porque acaba perdendo seca, né, também. Isso, acaba perdendo aquele vínculo, acaba perdendo o ânimo para cuidar dela, para cuidar do bebê. Isso. E isso precisa ser identificado. Isso. Geralmente, quando a gente faz o parto, a gente pede, olha, dependendo da situação, volta daqui a 7 dias, 15 dias. E é engraçado quando elas entram no consultório, vem com aquele bebê, aí tá aquela rotina toda modificada. A gente marca a consulta para tal hora, elas nunca chegam no horário porque a gente já sabe. A gente já sabe que toda aquela rotina ali mudou. Logística. Aí já chega, doutora, desculpa. Eu digo, não se preocupa, eu já sei que você não ia chegar no seu horário não, porque a primeira saída de casa com o bebê a gente nunca esquece. Né? E aí, quando elas chegam lá, que elas sentam, a gente começa a conversar, e eu digo, e aí, como é que tá essa rotina? Aí elas ficam, doutora, tá cansativa. Eu viro assim, e aí, tá chorando muito? Ela, como é que a senhora sabe que eu tô chorando? Foi tu que falou? Eu já viro assim pro marido. Ele disse, não falei nada não. Mas por quê? Porque a gente já sabe. E a gente precisa explicar pra ela que aquele momento, ele é esperado, e eu preciso explicar pra ela o que é esperado e que momento que eles têm que chegar pra mim e dizer, aqui não tá aquilo que a doutora falou. Então, eu sempre digo assim, olha, tu vai me voltar daqui a 40 dias, então, assim, cada dia você vai melhorando, você vai entendendo. Não pense que o bebê nasceu e é aquele amor absurdo. Às vezes, você fica assim, meu Deus, é meu filho. E aquela sensação de que eu ainda não amo tanto. E é assim, uma quebra de você fica com esses pensamentos confusos e tudo. Às vezes, você não entende por que você está sentindo aquilo e é difícil de explicar, e quando você está vivenciando e alguém está pontuando isso que está acontecendo com você, fica mais fácil de você alinhar as ideias e dizer assim, é realmente isso que ela está falando está acontecendo, então isso vai passar. Porque às vezes nem a própria paciente identifica aquilo dali naquele momento. Não, tu tocaste um ponto, que é um ponto muito importante, que eu acho que eu gostaria muito de falar aqui, que é a questão do amor materno, né? Isso. Porque assim, uma outra coisa que é cultural. A mãe ama seu filho. E a gente sabe que não é bem assim. O filho nasceu, meu Deus, e não é assim. Não é assim. E as mulheres se sentem culpadas, se sentem... E não entendem. Monstro. Acho, meu Deus, meu filho, que monstro que eu sou. Gente, o amor de uma mãe por um filho é uma construção. E para essa construção ser sadia, ser saudável, acontecer de uma forma bacana, as emoções da mãe têm que estar bem. Essa mãe tem que estar emocionalmente bem, mentalmente bem. Porque se ela não está mentalmente bem, como é que ela vai construir esse amor, esse vínculo? Tá? Mas a mãe, ela não ama automaticamente o seu filho porque é seu filho. Ela constrói esse amor. E é isso que as mulheres, muitas vezes, têm esse tabu, né? E tem vergonha de falar. Mas se uma obstetra fala isso para elas numa consulta, nossa, tira um peso tão grande da cabeça delas. E é visível. É visível, né? Que elas olham assim, doutora...
Eu pensei, eu estava pensando... Eu pensei que era só comigo. Eu digo, não, isso daqui é o que é esperado. E assim, com 40 dias a gente vai se ver e a gente vai vendo que tudo vai se alinhando ao longo do tempo. Você vai aprender a cuidar do bebê, o bebê vai te reconhecer. E é incrível, as coisas vão melhorando. E é isso que não acontece na depressão. Não melhora. Acontece o contrário. É só desastre. Então, elas chegam nas próximas consultas com vocês, sempre piores, as coisas... A casa, um caos, o bebê, um caos, o casamento por um fio. Já chega, né? Quando ela entra, a gente já sente isso. Isso, Caterina. Então, assim, é bem assim. A gente precisa identificar ali para buscar aquela família para entender. É claro que eu até explico para essas mulheres assim, que essas alterações hormonais é toda uma mudança ali do que está acontecendo. Por exemplo, você está vindo da gravidez em que você é aquele centro das atenções e tudo, é a grávida, nasceu, o pessoal já chega, cadê o bebê? Só presente pro bebê. E assim, você já se sente ali um pouco deixada de lado. Então, assim, o centro das atenções virou o bebê. É claro que ali são mudanças comportamentais que você vai ter que ir alinhando isso na sua mente. Tem as mudanças com relação ao seu corpo. Eu até brinco, eu digo, olha, evite as visitas tóxicas, que isso é importante. Nossa, demais. Às vezes chega na tua casa... Esse exemplo que é a Caterina. Isso, chega na tua casa, não, tua barriga vai já voltar ao normal e tal. Gente, isso... é um comentário desnecessário, porque a mulher, ela tá vendo o corpo dela ali todo dia e a gente sente isso na pele. A gente... E eu quero sempre enfatizar aqui para as mulheres, assim, é o seguinte... O que passa aí na internet. Gente, como é que o corpo de fulana voltou tão rápido, gente, e tal. Nossa, o Instagram faz um desserviço para as mulheres no pós-parto. Isso. Desserviço? É um desserviço. Total. E elas já chegam super preocupadas. Né? Doutora, não sei o que eu digo. Olha, tudo tem o seu tempo. O escurecimento tem seu tempo. O retorno do útero, a barriga e tal. Não se preocupe que está tudo dentro da normalidade. Não tenha como outros parâmetros que isso não é o que é o real. A gente precisa trabalhar isso na mente dela também quando ela chega no consultório, porque são situações que vão interferir ali na saúde mental dela. Eu até brinco, eu digo, olha, informação para você saber cuidar de você, do seu bebê, vão te ajudar ali a lidar com as incertezas, porque a insegurança é normal. Você ter medo de, será que eu vou alimentar meu bebê? Será que eu tô cuidando certo dele? Ah, meu Deus, ele não tá ganhando peso. E vem tudo isso vai gerando cascatas e não dorme direito. Às vezes não dorme, não é nem porque o bebê não tá dormindo, não. O bebê está respirando. Também. Mas às vezes essas mulheres chegam pra gente no pós-parto e ela tá sem dormir, você tem que ter a certeza de que ela está sem dormir porque ela está cuidando do bebê, ou será que ela está dormindo porque ela está com algum distúrbio de sono desencadeado de uma depressão? Sim. Pós-parto, entendeu? Então, são nuancezinhas que a gente tem que ir colhendo ali ao longo da gestação, porque é a nossa função. Me preocupa muito, são aquelas mulheres que não voltam. Porque às vezes a gente diz, vem com 40 dias. E aquela paciente que não vem é aquela que me preocupa. É aquela que eu mando a mensagem e digo... Às vezes ela fica pensando que eu tô querendo que ela venha não é nem que ela só que ela venha na consulta, eu quero ver como é que ela tá. Claro. Porque às vezes só a gente vê como ela tá e às vezes ela não comparece na consulta de pós-parto. E a gente perde ali e a gente sabe que essas alterações, esses transtornos que vão surgir, eles podem surgir até 6 meses depois, né? Sim. Sâmia? Não é só 40 dias depois, não. Não é só ali nos 40 dias. Não. Às vezes ela volta ali pra mim com 40 dias e tá bem e aquilo dali vai desencadear depois. Isso. E às vezes isso às vezes confunde a família e as mulheres, porque às vezes os 2 primeiros meses são ótimos do puerpério, do pós-parto. Dá o 4º mês, a mulher tem uma baixa de humor assim, sabe? Repentina, imprevisível, que assusta a família. Mas como assim pós-parto? O bebê já está com 4 meses, estava indo tudo bem. E é uma depressão também pós-parto. Pós-parto não são só... O pós-parto é tudo que envolve ali aqueles primeiros meses. Eu nem gosto de usar número, inclusive. Porque, às vezes, eu considero até... tá com 8 meses. Eu acho que ainda né? Dependendo da circunstância, tem a ver com pós-parto. O puerpério não é só ali 40 dias. Pois tem mulheres que vivem exato. Um puerpério ali que porque dura... é o que envolve aquela depressão. Se tem a ver com isso que a gente está conversando, é pós-parto. Não interessa se é com 1 mês, com 2, com 3, com 4. Entendeu? Sabe que é muito comum também
São as pacientes que já fazem uso contínuo de algum medicamento para ansiedade, para depressão, para toque, para qualquer desses transtornos. Aí descobriu que está grávida. Fez o teste de gravidez, deu positivo, ela suspende por conta própria a medicação. Aí a maioria chega no consultório totalmente descompensada. Né? A gente sempre orienta, não suspender de uma vez sem conversar com o profissional, pelo menos o obstetra, seu psiquiatra, né? Porque isso vai trazer uma bagunça, uma descompensação mesmo dessas pacientes, né? E aí fica complicado, né, doutora, pra gente poder ajudá-las. Exatamente, doutora. Então, assim, remédios, né? Tabu, outro tabu é falar de medicação psicotrópica versus gravidez versus amamentação. Então, assim, existe esse tabu que toda e qualquer medicação psicotrópica precisa ser imediatamente descontinuada quando a mulher descobre que está grávida. E, gente, não é assim, tá? Não é assim. Então, a mulher quando descobre que está grávida e ela, né, fazia algum tipo de tratamento com medicação psicotrópica, ela precisa o quê? Imediatamente é contactar o seu médico. Isso ela precisa fazer. Porque, sim, existem medicações que precisam ser descontinuadas com a orientação do psiquiatra ou do obstetra, mas existem medicações que são seguras, que deveriam ser mantidas. Tudo vai ser avaliado. Isso então, a primeira coisa, você toma medicação psicotrópica e você descobriu que está grávida, entre em contato com o seu psiquiatra e com o seu obstetra. Tá? São os especialistas que vão te orientar o que fazer. Não pare de uma vez. Né? Não suspenda de uma forma abrupta, porque você pode ter uma reagudização do seu transtorno psiquiátrico. Isso gera um problema muito sério para você e para o seu bebê, tá? Então, assim, as medicações, elas já têm... Hoje, a gente tem um nível de segurança de algumas classes farmacológicas muito maior. Então, a gente consegue manter gestantes tomando determinadas medicações de uma forma super segura na gravidez e deixar as gestantes bem para ter o bebê delas. Né? Mas tudo isso precisa ser avaliado pelo psiquiatra e pelo obstetra. O que a gente quer falar aqui no podcast é justamente isso. Que essas mulheres entendam que esses transtornos existem, que eles precisam ser identificados e que existe tratamento. Tratamento medicamentoso, a psicoterapia, que são importantíssimos. Outras coisas que a gente pode estar associando lá. Atividade física, medicina oriental, acupuntura, meditação. O acolhimento, essa mulher fazer aquilo que ela gosta, a família está ali participando, divisão de tarefas no puerpério, isso daí tem que existir. Eu já atendi pacientes que elas chegam eu nunca esqueço disso, a paciente chegou na emergência chorando, eu acolhi, o que foi que aconteceu? Ela disse, doutora, eu não aguento mais, quem está na minha casa não está me ajudando, eu estou sobrecarregada, os cuidados do bebê, os cuidados da casa, eu chamei aquele marido, epa, vem aqui. Ali você tem que explicar. Porque se tu não faz essa intervenção, essa mulher vai deprimir. Isso. Se a gente, como profissional, não entender o que aquela mulher está passando, chamar ali a rede de apoio dela e explicar, porque às vezes ela está sobrecarregada, mas ela não consegue, infelizmente, ainda existe um machismo de achar que aquela mulher que está lá no puerpério, ela está de folga. Ah, sim. Ela não está trabalhando. Exatamente. E a gente tem que acabar com isso. Na verdade, aquela mulher, ela está sobrecarregada. E achar que ela tem que dar conta de tudo, né? Ela está preocupada com o cuidado do bebê, ela está preocupada com o orçamento da casa, ela está preocupada quando ela vai voltar para o trabalho, se ela ainda vai estar no trabalho. Gente, é uma soma ela está preocupada se ela vai conseguir amamentar, é o peito que feriu, é o sangramento que está ali, é o cuidado com a ferida, se foi cirurgia, os outros filhos. Os outros filhos. Se tiver algum filho especial também. Isso é toda uma mudança de conjuntura que a gente precisa entender naquele momento para acolher essa mulher, né? Aquela família também precisa entender isso para participar, porque tudo isso está envolvido e realmente faz parte do pré-natal, não é isso, Catarina? Justamente. Tem mais alguma coisa que tu queira, assim, complementar, que a gente vivenciou? Eu já vivi, e outra coisa, elas precisam entender que cada gestação é uma diferente da outra. Não quer dizer que, porque a minha primeira gravidez foi super tranquila, essa vai ser, não. São situações que são completamente diferentes. Assim como elas precisam entender que se já sofreram uma depressão pós-parto em uma gravidez, também pode acontecer numa outra gestação. E a chance é maior. E nesse caso, a chance ela é bem maior. E é isso que a gente tem que enfatizar. E também falar assim, que
como acompanhada, com a medicação correta, não quer dizer que ela vai passar por tudo isso, né? Tem como a gente evitar, Sim. né? E ela ficar super estável, controlada e vivenciar uma maternidade boa. Isso. Né? Isso. Sem esses probleminhas, né? E também, sempre a gente fala para ela não ter comparação. Não se comparar. Porque a comparação causa muita frustração. E eu tenho certeza que na maternidade deve ser isso potencializado. Né? Cada pessoa, cada gestação, a gente sempre fala, o primeiro filho pode ser diferente do segundo, que tua mãe ou tua amiga vivenciou, vai ser diferente do que tu vivencia. Então, a gente precisa entender que cada filho é único. Então, cada gestação é única. A gente tem que, né, tirar isso da cabeça e ficar se comparando para não se frustrar. Porque acontece demais mesmo. O diferencial é a informação, né? Essa mulher tem que ser acolhida e tem que ter uma informação, ela tem que estar cercada de informação mesmo para que gere segurança para ela ali naquela fase, tanto da gestação quanto do pós-parto, porque a labilidade emocional está ali. E qualquer coisa nesse sentido que gere insegurança, que gere frustração, pode desencadear, não é, uma crise. Mas a gente já falou dos transtornos, a gente já falou que existe tratamento, a gente já orientou algumas medidas que a gente pode estar ajudando essa mulher ali, tanto na gestação como no pós-parto. Mas, Sâmia, eu queria que tu deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão assistindo a gente. Você, como profissional, como psiquiatra, que é uma referência, que recebe essas mulheres, qual é a mensagem que tu quer deixar para elas viverem uma gestação tranquila, para elas terem um puerpério tranquilo, entendeu? Bem, a mensagem que eu queria deixar para as mulheres que estão grávidas, ou que planejam engravidar, ou que engravidaram de forma não planejada, ou que tiveram, né, seus filhos nos últimos meses é a seguinte: a saúde mental de vocês, ela, na minha opinião, é ela que vai determinar a qualidade do vínculo afetivo que vocês vão ter com o filho de vocês. Não é se o leite é bom, se o leite é ruim, se o quarto é assim, se o quarto é assado, se tirou foto, se não tirou foto, se pariu normal, se pariu cesárea. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Se botou no Instagram, se não botou, tá? O que vai determinar o vínculo entre você e o teu filho é a tua saúde mental, é o teu equilíbrio, é como você se sente, é como você enxerga o teu filho, é o acolhimento que você consegue dar para o teu filho, é como você se enxerga, é o acolhimento que você consegue se dar, né? É isso que vai determinar a tua relação com o teu filho. Então, tudo mais é supérfluo, mas a tua saúde mental não é. Então, se você pode estar ali num palacete, naqueles quartinhos lindos, planejados, de bebê, coisa mais linda, com 1000 fotos, com uma família, nanana. Mas se a tua saúde mental não está legal, se você não está bem, não tem. Aquilo ali não funciona. Porque a qualidade dessa relação não vai ser boa. E lá na frente é que você vai entender isso. Quando o teu filho já estiver maior, que você vai olhar para as vezes, poxa, pois eu sofri aquele primeiro ano do meu filho, eu não consegui me vincular, eu não consegui porque eu estava ruim, eu não estava bem, eu não pedi. É isso. Então, a saúde mental da mãe, gente, para mim é o fator determinante da qualidade da relação futura, né, dessa criança. É essa a mensagem. Então, olhem para a saúde mental de vocês, peçam ajuda. Conversem com a obstetra de vocês, conversem até com a pediatra do filho. Muitas vezes já não está mais no biologista, mas está na pediatra. Conversem com a pediatra das crianças. Né? Procurem um acompanhamento psicológico, procurem avaliação psiquiátrica. Não obrigatoriamente vai precisar de medicação. Não precisa ter medo da medicação, mas o psiquiatra é que vai determinar isso. Então, essa é a mensagem. Isso. Saúde mental, para mim, é o mais importante dessa relação. Falou a verdade mesmo. Porque sem a saúde mental... Às vezes a mulher que não tem nenhuma, que não está bem, ela não faz nenhum pré-natal adequado. Não vai nas consultas. Não faz os exames, geram outras complicações que são inerentes a isso. Mas o principal, além disso, da gente garantir que essa mulher esteja bem mentalmente, é a gente deixar essa mensagem de que esses transtornos, eles existem,
que é a nossa função como profissional, tá ali sempre rastreando ao longo de toda a gestação. E quem faz isso são vocês mesmos, somos os nós, obstetras. somos os obstetras que tem que fazer isso, verdade. entendeu? Todo mundo que estiver ali envolvido, acompanhando aquela mulher, até porque às vezes ela tem a consulta com a enfermagem, ela tem a consulta com o psicólogo, que a gente geralmente direciona também, com o fisioterapeuta, a gente tem que estar atento a essas mudanças e não banalizar como se fosse, não, isso é da gravidez. É normal. É normal. Não é. Tá? Eu queria te agradecer, Sâmia. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Amei o convite. Isso, a gente, como sempre, trazendo informação e aprendendo também. Cada vez mais a gente aprende. E eu fico muito feliz, assim, da gente trazer essas informações para essas mulheres. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas que identifiquem, que principalmente busquem ajudas. Tá? Então, obrigada, meninas. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? E sugerir também outros temas, porque essa é a função da equipe Luz, do nosso podcast, é trazer muita informação para vocês. Até a próxima. Até logo. Tchau, obrigada.